Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na carta de Romanos, hoje no capítulo 3, quando Paulo vai trazer as explicações, do aperfeiçoamento por meio da justificação de Jesus Cristo. Diz o texto sagrado: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos de Deus são as verdades divinas, por meio da lei. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, há jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também é Deus dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, o capítulo 3 de Romanos, os versos de 1 a 8, revelam as verdades divinas
as verdades, as revelações de Deus aos homens, né? De 1 a 8 vai falar para nós da fidelidade de Deus, da justiça de Deus, do julgamento de Deus, da verdade da sua glória, né? Também esse capítulo fala para a gente a respeito da graça, a graça de Deus que é favor imerecido, não é pelas obras, mas a graça de Deus ela é concedida a todos os homens, tanto o judeu circunciso como o ímpio que não pratica a circuncisão. O sacrifício de Jesus justifica todos que o recebem. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue dele derramado, é justo, o sangue do justo Jesus Cristo que foi derramado em favor de todo ser humano, tanto do passado, como do presente, como do futuro. Por isso que 1 Pedro vai falar para nós que quando Jesus morreu e desceu ao Hades, ele foi no lugar onde os espíritos estavam aguardando o julgamento final e pregou para todos os espíritos. E aqueles que tinham morrido antes da vinda de Jesus, que ouviram a Jesus e que o receberam como sendo Salvador, como justificador, serão justificados, foram justificados para a glória de Deus. A gente não sabe quantos, mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e pregou para aqueles que tinham morrido antes da vinda do sacrifício único de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz é a propiciação, o sangue derramado de Jesus nos liberta de todo o pecado do passado, do presente e do futuro. O sacrifício de Jesus justifica todo aquele que o recebe. Então, o capítulo 3 ele vai falar dessa universalidade do pecado, vai falar do cristianismo como uma ideologia e não como uma filosofia, né? O capítulo 3 mostra para nós que há culpa em todo ser humano, a culpabilidade de todos os homens. Todos nascem sob o pecado, todos pecaram e foram separados da glória de Deus, né? Mas Jesus Cristo remove o pecado do povo, limpa, tira do reino das trevas e transporta para o reino do verdadeiro, do reino da luz, o reino do Senhor, o reino de Deus. Então, o sacrifício de Jesus faz isso conosco. A cruz faz isso conosco, porque foi na cruz que Jesus derramou o seu sangue sem pecado, justificado, totalmente limpo de pecado. A morte não pôde contê-lo, por isso ele ressuscitou, porque não havia nele o selo, a marca do pecado. Então, aquele que crê em Jesus Cristo tem a sua vida perdoada, tem a sua vida limpa, tem a sua vida transportada do reino das trevas para o reino da luz. E precisa entender isso, né? A lei não foi anulada pelo sacrifício de Jesus. A lei dos judeus, as leis espirituais, né? As leis espirituais, os 10 mandamentos, que é o código de ética, a maneira de viver, o modo de viver que Deus nos deu, que nos orienta, que nos ajuda, que nos traz para nós os limites. Mas o sacrifício de Jesus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Isso é muito importante. E no reino da luz, nós seremos guiados pelas leis espirituais, os 10 mandamentos. No reino da luz, nós precisamos ser norteados, direcionados, conduzidos, dirigidos. E aí, então, vem a vivência da lei. A lei mostra o que não pode. A lei mostra o pecado. A lei revela as trevas do coração do humano. Mas o sangue de Cristo derramado na cruz de Jesus nos transporta desse lugar de trevas para o lugar de luz. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que você tenha um dia cheio da presença, da misericórdia de Deus. Amém, amém e amém.